Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial. Nesse mês de setembro, a Manu completa 4 anos de diagnóstico fechado. E o vídeo de hoje vai ser para estar falando sobre um pouco dessa nossa jornada, desses 4 anos que ao mesmo tempo passaram muito rápido. Quando eu paro para pensar em tudo que a gente viveu, como foi intenso esses 4 anos, é difícil acreditar que deu tempo de fazer tanta coisa, que tanta coisa aconteceu nesse período. É muita coisa para falar, então eu não sei se vai caber tudo num vídeo. Se precisar, eu faço a parte 2. É melhor, às vezes, fazer mais de uma parte do que tentar falar tudo muito rápido, muito resumido, né? Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para vocês, gente, deixem um like de vocês e se inscrevam no nosso canal se você ainda não for inscrito. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a chegar a outras famílias, tá bom? Então eu peço para vocês, só clica no botãozinho de se inscrever, compartilha também se esse vídeo for legal para vocês, tá bom? Vamos lá. Acho que antes da gente falar sobre os 4 anos de diagnóstico fechado, é importante a gente voltar um pouquinho para estar falando quais foram os primeiros sinais da Manu até a gente chegar no diagnóstico fechado. Eu já falei isso em outros vídeos, a Manu apresentou os primeiros sinais dela muito cedo. Os primeiros sinais do autismo da Manu, eu sempre falo que apareceram nos primeiros meses. Na época, eu não sabia, eu não identificava como autismo, até porque eu era muito leiga sobre o autismo. Eu tinha uma visão totalmente distorcida, totalmente equivocada sobre o que é o autismo. Até por isso eu criei o Mundo da Manutea, porque eu imagino que se eu, que moro numa cidade grande, tenho acesso à educação, acesso à informação, era tão ignorante, tão leiga, eu imagino pessoas que não tenham as mesmas oportunidades do que eu. Então é por isso que a gente criou o Mundo da Manutea, para tentar levar essas informações. Quais foram esses sinais que eu digo que apareceram já desde dos primeiros meses da Manu? Os 2 principais sinais foram ela estranhar demais contato físico, estranhar demais barulhos, questões sensoriais mesmo. Ela demonstrava incômodo com algumas texturas. O barulho que incomodava a Manu não era, por exemplo, latido de cachorro, fogos, moto. Isso até que não incomodava tanto a Manu. Mas conversa era uma coisa que deixava a Manu extremamente desregulada. Então, assim, uma roda de conversa onde tinham 4, 5 pessoas falando ao mesmo tempo, não sei se a Manu tentava prestar atenção em tudo ou se eram muitas vozes diferentes vindo ao mesmo tempo, isso deixava ela extremamente desregulada. Contato físico, tirar ela do nosso colo, pegar ela do berço, uma pessoa que não era do convívio muito direto dela, e o convívio direto que eu falo é estar lá todo dia, porque isso acontecia com tios, com amigos, com os avós. Ela estranhava demais, e o estranhamento dela era um choro muito sofrido, que você via que não era uma manha, que não era uma birra, você via que ela realmente estava muito incomodada com aquilo. E o transtorno do sono. A Manu foi um bebê que dormiu muito pouco. E assim, o transtorno do sono dela não dormir muito não é uma regra no autismo, porque também existem autistas que têm um sono muito profundo que chega a preocupar os pais, porque se elas não acordarem, eles passam muito tempo dormindo. Mas também é muito comum o transtorno do sono. Crianças que tenham dificuldade de pegar no sono e de se manter dormindo. E isso era uma característica da Manu. Ela demorava muito tempo para conseguir pegar no sono, por mais cansada que ela estivesse. E quando ela finalmente pegava no sono, eu percebia que ela não entrava num sono profundo. Qualquer ruído acordava ela. Passei essas informações pro pediatra, que foi falando sempre que não, isso não é nada, isso é normal. Muitas vezes eu sentia que a culpa era colocada em mim, que era eu que não estava criando uma rotina de sono, que era eu que estava protegendo demais e por isso que ela estranhava outras pessoas. E por mais que eu tentasse explicar que não, eu estava fazendo tudo certinho, eu estava seguindo todas as orientações passadas e que não estava resolvendo, eu não conseguia um apoio de um pediatra. Por quê?
porque o desenvolvimento físico da Manu estava totalmente dentro do esperado. A Manu não teve atrasos no desenvolvimento, não pelo menos nos primeiros meses. Ela levantou a cabecinha, a Manu ela também não tinha as características mais clássicas do autismo. A Manu sempre teve contato visual, a Manu, ela sempre atendeu pelo nome, a Manu, ela é verbal, apesar de ter tido um atraso na fala, mas ela sempre foi verbal. Então, os pediatras, eu não dei a sorte de ter um pediatra que fosse mais atualizado, mais preocupado, que desse mais atenção para o que eu falava, e por isso eu não consegui fechar um diagnóstico antes. Eu ainda considero que eu fechei o diagnóstico da Manu bem cedo, ela fechou com 2 anos e 7 meses, mas eu tinha oportunidade sim de ter fechado antes, ou mesmo que não fechasse o diagnóstico, começasse uma intervenção precoce antes, né? Isso teria com certeza feito muita diferença, né? Bom, isso foi o que aconteceu nos primeiros meses. A gente foi tentando levar com a barriga, tentando buscar alternativas para que conseguisse lidar com isso. Eu e meu marido ficávamos extremamente cansados, porque imagina uma criança que chora muito durante o dia, porque sempre que o sensorial dela era mexido, ela entrava em choro, e eram choros longos, né? E à noite não dormia. Então era algo muito cansativo mesmo. Mas tudo ficou bem mais complicado quando ela entrou na escolinha. Ela entrou com 6 meses, foi quando eu voltei a trabalhar. A adaptação dela foi melhor do que eu esperava, porque pelo jeito que tava, eu imaginei que a Manu não iria conseguir se adaptar. Mas ela se adaptou, até porque a creche era uma creche do meu serviço, então era muito acessível para mim, então eu conseguia estar sempre presente quando necessário, o que facilitou bastante na adaptação dela. E com o passar do tempo a gente foi conseguindo, mas nisso dela ter ido para a creche foi quando alguns estalos apareceram para mim. Por quê? É errado a gente comparar nossos filhos com outras crianças? É errado, mas a gente é humano e falhos. E é lógico que eu, cheia de preocupação, cheia de culpas, porque tava sempre todo mundo falando que era eu que não estava conseguindo lidar com a Manu, não estava conseguindo criar regras, não estava conseguindo pôr limites e tudo mais. E realmente muitos comportamentos da Manu pareciam sim de ser uma criança mimada, uma criança birrenta, né? Hoje, com conhecimento, com estudo, eu olho para trás e vejo que não, ela estava dando sinais sim do autismo desde cedo. Porém, para um olho leigo, para um olho desconhecido, era muito fácil confundir com birra, sim, né? Enfim. Tudo começou a ficar bem complicado na creche quando as crianças da sala dela começaram a andar. Por quê? Porque enquanto todos os bebezinhos ficavam no bebê conforto, passavam muito tempo dormindo, ainda era um ambiente mais tranquilo para Manu. A partir do momento que todos os bebês já estavam andando, engatinhando, já tinham a sua independência de levantar, correr de um lado para o outro, brincar junto, a sala se tornou um ambiente mais agitado e mais barulhento. É óbvio, um ambiente saudável de um ambiente de sala de aula, né? Mas esse ambiente que era saudável para uns não era bom para Manu, porque eram muitas coisas que mexiam no sensorial dela ao mesmo tempo. Porque imagina uma sala que tinha, acho que uma média de 14 crianças. Tinha criança chorando, criança rindo, criança disputando brinquedo, criança correndo de um lado para o outro, porta abrindo e fechando toda hora, musiquinha, bolha de sabão, enfim. Eram muitas informações para Manu ao mesmo tempo. E foi aí que a Manu, ela teve... acho que não chega a ser uma regressão, mas a Manu, ela se isolou e se fechou de vez. Aos 2 anos e meio, a Manu começou a chorar muito para entrar na creche. Mas ela entrava, ela não chegava a espernear nem nada assim, mas ela já chorava. E ela entrava, andava até o cantinho da sala, deitava no chão, fechava o olho e colocava os 2 dedinhos no ouvido. E ficava nessa posição por um tempo indeterminado. As professoras tentavam, tive muito apoio das professoras, elas tentavam
fazer com que a Manu se distraísse. Elas tiravam a Manu um pouquinho da sala quando via que aquilo estava excessivamente para ela, mas começou a ficar cada vez mais. Nos primeiros dias foram só um pouquinho, que ela deitava no chão e fechava o olho e colocava o dedinho no ouvido, mas com o passar do tempo isso começou a ficar muito, praticamente o tempo todo nessa questão. E aí eu marquei novamente uma consulta com o pediatra, pedi para as professoras me passarem mais informações, vídeo, tudo, e marquei. Por sorte, consegui um pediatra que me ouviu. E ele falou, realmente, esse comportamento que você está me descrevendo agora não é um comportamento esperado, né? Talvez no momento de adaptação pode acontecer, mas se ela já está adaptada à escola, se ela já frequenta há 2 anos a escola e ela está tendo esse comportamento e você está notando que ela tem alguns outros comportamentos, alguns atrasos, algumas gracinhas que ela não faz, é importante você levar ela num neuropediatra. Falando sobre gracinhas, a Manu ela tinha um desenvolvimento muito bom. Ela fazia várias coisas que as crianças da idade dela não faziam. Porém, a Manu também não fazia coisas simples que crianças bem mais novas do que ela já sabiam fazer. Como, por exemplo, a Manu ela não sabia dar tchau, a Manu demorou mais tempo para aprender a beijar, a mandar beijo, a fazer o estalo do beijo, porque normalmente a criança aprende primeiro beijar encostando só a boca, né? Então o estalinho do beijo, dançar, a Manu ela não tinha coordenação motora, até hoje com 6 anos a Manu não tem uma coordenação motora muito boa para dançar, e as gracinhas assim, responder coisas, por mais que a Manu era verbal, a Manu não sabia se comunicar, então assim, ela sabia falar água, ela sabia falar bolo, bolacha, bola, brinquedo, ela sabia falar tudo. Porém, ela não conseguia usar essas palavras para se comunicar com alguém. Ela sabia falar água, mas ela não sabia olhar para mim e pedir água. A gente tinha que sempre ficar adivinhando o que ela queria. E quando você entra nesse processo de adivinhação, você, sem querer, acaba atrasando mais ainda a criança, né? Por quê? Porque você, com medo de que ela chore, que ela entre numa crise, você acaba se antecipando e entregando. Então você já conhece. Nós, mães, conhecemos nossos filhos, né? Então eu começava a ver algum tipo de comportamento dela, eu já falava, ela tá com sede, corre, pega água. E entregava a água na mão dela. Não esperava que ela pedisse, não estimulava ela para ela conseguir pronunciar, não ia devagar pegar o copo d'água, entregar e falar água, copo pra Manu, sede, falar tudo devagar para estimular o aumento do vocabulário dela e o uso das palavras dela. Porque é aquele medo, né, de aquela... Eu falava, a Manu era tipo uma bombinha relógio, então era tudo muito rápido, você tinha aqueles 5 segundos pra acertar qual que era o fio certo, senão ela explodia. E aí quando ela explodia era um transtorno muito grande. Bom, enfim, esse pediatra encaminhou a gente pro neuro e a gente marcou uma consulta. Eu vou estar finalizando esse vídeo e vou falar mais com calma de como foi essa primeira consulta no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, tá bom? Mas esse foi um resumo de como que foram os sinais da Manu e como que a gente finalmente conseguiu informação de qual que era o caminho que a gente devia seguir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou lançar a parte 2 bem sequência, assim, pra não ficar perdido no assunto, porque às vezes a gente vê um vídeo, só daqui uma semana a gente vai ver a parte 2, a gente já não consegue linkar uma coisa na outra, né? Vou estar postando em seguida, só pra não ficar um vídeo muito grande mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até agora e assistam a parte 2. Tchau, pessoal!